Isso mesmo, bom dia Paula, bom dia a você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e quase 33 minutos e nós vamos juntos até às 10 da manhã, ao vivo aqui da capital paulista. Começamos agora dando uma olhadinha no céu de Aracaju, a praia de Aruana. Por lá tem sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Termômetros entre 23 e 27 graus. Aqui no CN Notícias você acompanha as principais notícias dessa manhã. E ao vivo, nossa equipe traz os detalhes do velório do cardeal Cláudio Umes e mostra a relação dele com a Canção Nova na evangelização. Em seguida, você acompanha a missa de encomendação com a presença do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Aqui você confere também a previsão do tempo para a sua região. Vamos para um breve intervalo com imagens do Distrito Federal. Em Brasília, dia de sol sem nuvens e a máxima é de 27 graus. O velório de Dom Cláudio Umes acontece desde a noite de segunda-feira e hoje ele será sepultado na cripta da Catedral. Quem está lá ao vivo acompanhando toda essa movimentação é a Aline Mércio. A gente conversa agora com ela. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, daqui a pouquinho, às 10 horas, acontece a última missa de corpo presente de Dom Cláudio Umes, que será celebrada pelo Núncio Apostólico, o representante do Papa no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Agora, o Rafa vai mostrar aqui, a gente tá vendo muita gente ali, é porque tá tendo a cerimônia de fechamento do caixão, né? Onde é retirado o anel do bispo, fechado o caixão. Esse caixão fechado será levado para o altar e a missa das 10 acontecerá com o caixão no altar. Depois da missa, o sepultamento ocorre na cripta e essa cerimônia do sepultamento será fechada para religiosos por conta do espaço da Covid-19. Mas logo depois, os leigos e religiosos poderão visitar o túmulo de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio que faleceu, né, como você bem lembrou, na segunda de manhã e desde a segunda noite está sendo velado aqui na Catedral da Sé. E nos últimos dias de vida, muitos religiosos ficaram do lado de Dom Cláudio, entre eles Dom Ângelo Mesari, que conversou conosco mais cedo. Vamos conferir. Nestes 4 meses, desde março até junho, tive a graça de conviver com o cardeal Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. A pedido de Dom Odilo Scherer, havíamos organizado a missa diária com ele, já que não podia mais presidir a Eucaristia. Foram estes meses de uma profunda experiência de fé, também de caridade, mas também de gratidão a Deus. Nestes meses, com Dom Cláudio, podemos e aprendemos bastante. Admira-me em Dom Cláudio, nesse período de sofrimento, a sua resignação, a aceitação da dor, também da doença, a capacidade de suportar todo o sofrimento por causa de Jesus Cristo, do Evangelho, passar pelo próprio corpo e a própria vida aquele que era o sofrimento de Jesus. Podemos também admirar em Dom Cláudio, em todos esses anos, do seu frutuoso magistério como religioso, sacerdote, bispo, arcebispo de São Paulo, ser aquele bom pastor, realmente um bom pastor, que mesmo após a emeritude se colocou a serviço da Igreja, a pedido também do Papa Francisco, da Igreja do Brasil, sobretudo nas questões que envolviam a Amazônia. O que ele nos ensina hoje? Ensina isso, amar a Jesus Cristo, amar a Igreja, amar o povo de Deus, amar sobretudo os pobres, colocar-se a serviço deles, no seu coração, no seu ministério. E mesmo nesses últimos anos, tinha sempre no coração, na mente, esse povo que tanto precisava do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo.
E a partir das 10 da manhã, logo após o nosso telejornal, a Canção Nova vai transmitir ao vivo a Santa Missa das Exéquias de Dom Cláudio Umes. A seguir, começa a funcionar hoje a tecnologia 5G. A gente volta em 2 minutos. Veja aí agora como está o céu em Belo Horizonte. A capital mineira tem dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Os termômetros ficam entre 11 e 26 graus. Olá, estamos de volta. Em Brasília, a rede de transmissão de dados 5G foi ligada hoje. A partir de agora, moradores do Distrito Federal têm acesso à internet 100 vezes mais rápida. Até o dia 29 de setembro, a tecnologia deve chegar a todas as capitais. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o Francisco Coelho, lá de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. A rede de transmissão aqui no Distrito Federal já conta com a cobertura de 80% do território. 100 antenas foram instaladas para permitir o acesso à internet de alta velocidade, primeiro nos aparelhos celulares e depois até nas geladeiras. É isso mesmo, a internet 5G promete revolucionar os meios de produção e também a maneira como nós consumimos tecnologia. Nós conversamos com um especialista em transformação digital, Fernando Moulin, que fala sobre essa transmissão em alta velocidade, que é a baixa latência. Vamos ouvir. A latência, o que significa? A latência é o tempo que leva para um pedido nosso de acesso à rede, bater na antena, bater no operador e voltar a um retorno dessa transmissão. 100 vezes menos latência. Significa que os nossos vídeos, a nossa conexão, muitas vezes que falha, que a gente precisa de uma banda larga, residencial, de alta velocidade para poder processar alguns serviços que a gente hoje usa na internet, vão estar fartamente disponíveis através do nosso celular. Isso vai mudar a forma como a gente pode usar a conectividade enquanto nos locomovemos, vai trazer novas soluções aí de realidade aumentada, realidade virtual, novas experiências vinculadas ao uso de dados e de informações que vão gerar mais negócios, mais conexões e, de uma forma ou de outra, ajudar a melhorar, potencializar a nossa existência. E a semana começou com chuva volumosa em grande parte do Nordeste. Vamos ver na previsão do tempo se hoje vai melhorar para aquela região. Por causa das ondas de leste, a atenção prossegue concentrada na costa da região, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Várias cidades dessa área costeira decretaram situação de emergência após tantos episódios de enchentes e deslizamentos de terra. Hoje a chuva ainda não vai cessar. São esperados 32 milímetros de acumulados de chuva entre Alagoas e Sergipe. No norte, grande parte da região tem previsão para chuva mais forte, principalmente o Amazonas. A massa de ar seco vai atingir Rondônia, Pará e Tocantins, o que influencia o tempo nestes estados, assim como já vem influenciando e inibindo a formação de nuvens de chuva no centro-oeste, sudeste e áreas do sul. Atenção ainda para a baixa umidade do ar e elevação das temperaturas à tarde, com máxima de 34 graus em Cuiabá e 31 no Rio de Janeiro. A frente fria que atuava no sul se afasta da região, mas a chuva permanece no extremo sul e oeste do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica pediu união do país para construir um caminho de segurança e paz. O apelo foi depois do tiroteio no feriado da independência norte-americana no dia 4 de julho. As informações de Nova York com a Priscila Rodrigues. Bom dia, Priscila. Bom dia, Adelita, e bom dia a todos. O cardeal de Chicago, Blaise Kopesh, disse ter acompanhado com horror a notícia do tiroteio em massa durante o desfile da independência e ofereceu orações pelas vítimas. O episódio no Highland Park, no estado de Illinois, aconteceu dias após a assinatura da primeira grande lei bipartidária sobre a reforma do armamento em quase 30 anos. As autoridades que investigam o tiroteio acreditam que o ataque vinha sendo planejado há várias semanas. Robert Crymall, de 22 anos, foi identificado como principal suspeito.
O jovem foi detido em uma blitz no carro emprestado pela mãe. Dentro do veículo, a polícia encontrou mais armas. O presidente Joe Biden disse em coletiva de imprensa que há ainda muito trabalho a ser feito e que não vai desistir de lutar contra esta epidemia de violência armada. O número de mortos subiu para 7 e mais de 30 feridos. No Vaticano, o Papa Francisco ficou profundamente triste com o ocorrido e manifestou proximidade espiritual a todas as vítimas. Na mensagem, o Papa reza para que cada membro da sociedade rejeite a violência em todas as suas formas e respeite a vida em todas as suas etapas. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a sensação de insegurança nos Estados Unidos também é o destaque do noticiário internacional. O Washington Post dá destaque à violência nos Estados Unidos e afirma: reações de pânico mostram como a América está dividida, ansiosa e relutante em confiar. Horas antes do tiroteio no Highland Park, famílias que aproveitavam o feriado de 4 de julho entraram em pânico com as explosões dos fogos de artifício nas celebrações. Uma reação que demonstra como as pessoas estão tensas com os recorrentes episódios de violência no país. O espanhol El País destaca: argentinos correm para as lojas diante de uma crise do peso. A demissão do ministro da Economia e os temores da desvalorização do peso argentino ativaram as estratégias defensivas de uma sociedade acostumada a enfrentar graves crises. Em tempos de incerteza econômica, o consumo tende a se retrair. O mesmo não acontece na Argentina. Na semana passada, quando o peso desvalorizou subitamente em relação ao dólar no mercado paralelo, aumentou a compra de bens duráveis, como eletrodomésticos e de tecnologia. A renúncia do ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, acelerou a febre do consumidor. E vamos agora à França. Em Paris, seguem as reformas da Catedral de Notre-Dame, após o incêndio de 2019. As informações com o padre Éder Pires. Mais uma etapa de restauração da Catedral Notre-Dame de Paris chega ao fim. Os trabalhos de reforma da Catedral não param. Após a conclusão da etapa onde foi definido como será o interior da Catedral, a Prefeitura de Paris anunciou na semana passada o projeto vencedor e que será o responsável pela revitalização do entorno da Catedral. 4 projetos se classificaram para a última fase da licitação, sendo que a escolha do Conselho Municipal responsável pelas obras foi pelo projeto do paisagista belga Bas Smith. 2 fatores foram essenciais para a escolha: a sobriedade e a preocupação climática. A equipe de Bas seguiu o conselho da Prefeitura de Paris, que tinha deixado claro que não aceitaria projetos exuberantes. Para o paisagista, nunca se tratou de um projeto de arquitetura, pois o monumento principal está lá, a Catedral. O projeto foi feito com o objetivo de revelar a beleza de cada lugar e respeitar cada um dos monumentos, visando o conforto coletivo e o respeito ao ambiente. O projeto vencedor conservará algumas estruturas que já existem, como o estacionamento subterrâneo e a grande praça em frente à Catedral. Porém, ele integrará outros aspectos, como o espaço de acolhida para grupos, um novo acesso à cripta arqueológica e uma abertura para o rio Sena. Outra característica do projeto é uma clareira, como definiu Bas, onde a fachada da catedral estará sempre visível para aqueles que passam diante dela, porém cercada de árvores e de um jardim gramado, que poderá ser utilizado para contemplar a beleza da catedral, mas também para um momento de descanso à sombra. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Padre Éder. E a seguir, as boas recordações de Dom Cláudio com a Canção Nova. Veja como está o tempo em Salvador. Por lá tem céu com poucas nuvens e chuva a qualquer hora. Ou melhor, muitas nuvens, né? A gente vê aí na imagem. E a máxima chega aos 28 graus. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Maria Goretti, uma jovem italiana que foi martirizada com apenas 12 anos. Ela é a santa da castidade, da juventude, das vítimas de violência sexual, da pureza de coração e do perdão. Santa Maria Goretti
é uma santa de origem italiana. Ela é modelo de vida e santidade para toda a igreja, especialmente para os jovens. Desde a infância, de origem camponesa, sofrida, o pai pegou malária, mas ela continuou sendo uma menina de fé, de oração e de procura a Deus. E ela foi tentada várias vezes por um jovem chamado Alessandro, tentativa de estupro. E ela sempre resistiu. Não, não. Deus não deseja isso. Deus não quer. Então, a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua antropologia, ela consagrou a Deus. E aquele jovem, como revolta, devido a várias tentativas, sem obter sucesso, aplicou-lhe 14 facadas. E mesmo quando ela estava morrendo, ela perdoa aquele jovem e fala para ele que um dia eles se encontrariam no céu. Então ela mostra para nós como vencer o pecado pela persistência, pela resistência, pela oração, e ela mostra uma outra dimensão que é essencial na vida do cristão, que é a oração e que é o perdão. Assim como Cristo nos perdoou na cruz, ela também perdoa o seu agressor. Então essa devoção a Santa Maria Gorete é uma devoção que cresce cada vez mais na igreja, sobretudo no meio dos jovens, no meio daquelas pessoas que procuram referências de fé, referências morais e referências espirituais. Que Santa Maria Gorete possa interceder por cada um de nós. E Dom Cláudio propagou o amor aos pobres. Como franciscano e sucessor dos apóstolos, deixa saudade. O jornalismo da Canção Nova recorda com alegria a proximidade com Dom Cláudio. Com sua vida espalhou amor e esteve ao lado dos mais necessitados. O franciscano do Rio Grande do Sul era um amante da Sagrada Escritura. Conhecido por sua atividade apostólica, marcou a igreja no Brasil com quase 5 décadas no ministério episcopal. Sua amizade com a comunidade Canção Nova é de longa data. Em 2008, quando a comunidade teve seu reconhecimento pontifício, foi Dom Cláudio quem celebrou a missa em ação de graça na Basílica São Paulo Fora dos Muros, na Cidade Eterna. Em sua homilia, destacou sobre a alegria da iniciativa do Espírito Santo de guiar as novas comunidades na vivência plena do Evangelho. Essa experiência de Jesus Cristo também deve ser comunitária. A comunidade tem que fazer a experiência, a comunidade tem que levantar o grito da sua fé, a alegria da sua fé, a oração da sua fé. Essa oração que vocês renovaram carismaticamente, que nós chamamos a oração carismática. Não perca esses valores. Na ocasião, durante sua homilia, Dom Cláudio pediu aos fiéis e à comunidade que renovem o carisma todos os dias. Busca que se faz necessária para cada um de nós. Sejam perseverantes no seu carisma inicial. Não percam o seu carisma inicial. Seja sempre de novo renovado esse carisma, porque Ele é que dá identidade a vocês. É Ele que mantém vocês fortes e unidos e outros se agregando, porque vocês são fiéis ao carisma inicial. Essa experiência do Espírito Santo. Certos da vida eterna, louvamos a Deus pelos ensinamentos deixados por Dom Cláudio. E lembremos da prece de São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E com essas boas lembranças, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Agora nós vamos ao vivo até a Catedral da Sé para acompanhar a missa de encomendação com a presença do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, seguida do sepultamento. Cheios de fé e esperança, pedimos a Deus, Pai das Misericórdias, que receba Dom Cláudio com esse abraço paterno, este filho que retorna à morada eterna.